repórter e ficou massa. Então, Caio. Não, vem. A gente está trabalhando um livro que foi publicado aqui no Brasil por um gaúcho. Aí eu fiz um resuminho mais ou menos para situar a história. O nome do livro é Holocausto Judeu ou Alemão nos bastidores da mentira do século. Ele acredita que toda a história que a gente escuta sobre os judeus terem sido vítimas é uma invenção para manipular a cabeça das pessoas, assim, que os judeus têm um plano tipo Pink Cérebro para dominar o mundo economicamente, e aí eles falam que eles foram vítimas dos alemães para perpetuar a ideia, né? Assim, uma coisa até interessante você ler o livro, que você vai ver o quão são distorcidas as informações. Aí eu botei aqui, relatos sobre os acontecimentos. O gaúcho Siegfried escreveu um livro, Holocausto Judeu ou Alemão, nos bastidores da mentira do século, e publicou em 1988, acusando os judeus de serem manipuladores da história. Em sua obra, Siegfried afirmou que todos os acontecimentos que ocorreram durante o governo nazista na Alemanha e posteriormente em diversos países da Europa não passaram de uma estratégia dos judeus para perpetuarem o seu poder econômico pelo mundo. O autor faz uma análise dos acontecimentos com um olhar bem diferente da grande maioria da população mundial, que assiste desde 1933 relatos e depoimentos que o nazismo atacou cruelmente a raça judia, causando-lhe sofrimento e retirando a vida de milhares de judeus de maneira cruel, com a justificativa discriminatória, nazista e racista, né, ao mesmo tempo. A análise feita por ele leva à conclusão de que os alemães foram vítimas da ganância econômica e o poder que os judeus supostamente desejariam alcançar em todo o mundo. Ocorreu que após a publicação do livro, que contém frases que incitam o ódio e o preconceito e a violência contra os judeus, foi movida uma ação judicial aqui no Brasil que resultou na proibição da venda e da publicação deste livro e condenou o autor pelo crime de racismo, segundo a legislação brasileira, porque não tem crime de nazismo no Brasil. E daí foi enquadrado como racismo. Essa aqui é a polêmica, uma das polêmicas do trabalho, né? É justamente o que é, né? É um racismo mesmo que ele estava fazendo. Você acha que é um racismo? Eu acho. Segundo com 2 anos de reclusão, que foram cumpridos como prestação de serviço e pagamento de um salário mínimo para uma instituição de caridade. Mas Siegfried alegou, durante sua defesa, que o crime pelo qual fora condenado não constituía crime de racismo, uma vez que o povo judeu não constitui raça. A defesa do autor desconsiderou completamente a lógica que quem discrimina age como se raça fosse. E, nesse sentido, os comportamentos nazistas discriminatórios contra os judeus compõem sim o crime de racismo, devido à tipicidade da conduta. O autor, mesmo após a condenação, continuou divulgando seu livro repleto de ódio e agressividade contra os judeus, em diversos países da Europa e através da internet. Dessa vez, com o argumento de que tal veiculação dessa obra seria possível devido ao seu direito de liberdade de expressão. Então ele está fazendo uma relativização, assim, o meu direito de liberdade de expressão é muito mais importante do que o respeito que eu preciso ter com a raça judia. Entende? Mas cada um fala o que quer e assume a responsabilidade depois. Isso, né? Então foi uma coisa bem... Aí eu fiz aqui, eu só preciso só das suas iniciais completas, se você não quiser falar seu nome, já está dando a imagem, mas só preciso da inicial para colocar no trabalho escrito. É Caio com C, Caio né? com C, Nascimento, Joels, J-O-L-S, a CNJ. É só, CNJ. Você tem quantos anos? 39. 39 anos. E você, profissão? Sou gerente de produção de uma empresa judia. As canetas Crown são de judeus, né? Inclusive o dono é judeu e mora em Israel. É? É. Como é o nome? Canetas Crown. Ah, canetas. C-R-O-W-N. Isso. Aí eu fiz 5 perguntinhas pra gente conversar só.
faça um breve relato sobre a sua ligação com o judaísmo. Você e sua família já participaram de alguma comunidade judíaca ou frequentavam alguma sinagoga, algum encontro, alguma comunidade? Pode falar agora? Desde que eu nasci, meu pai é judeu, a família dele eram religiosos, né? Meu avô, minha avó, meu avô, ele foi preso, foi para um campo de concentração, ele tinha um número do campo de concentração no braço dele, então essa teoria desse escritor já vai pelo ralo, porque mais de milhões e milhões de judeus morreram queimados em câmeras de gás e tudo mais, e não só a minha família, mas como a comunidade judaica é muito unida justamente por causa disso, por causa do sofrimento que eles sofreram, e eles se uniram para não deixar mais isso acontecer, na verdade. E todas as festas religiosas são cumpridas com muito rigor, seguindo sempre tudo que era feito na antiguidade. Tanto que tem um feriado, que é o feriado da colheita, que as pessoas elas ficam em cabanas, sabe? Elas se remetem ao passado a todo tempo e agradecendo a tudo que fizeram pelo povo judeu, o sofrimento, não sem contar nos dias de hoje, o que está acontecendo aí em Israel e tudo mais, mas tudo que aconteceu, o sofrimento da travessia, os 40 anos de travessia no deserto e tudo mais, e 40 anos não são 40 dias, são 40 anos e cada dia era uma história diferente, né? Aconteciam muitas coisas. E hoje, todo feriado, tudo que é religioso, tanto hoje é Shabat, que a família se reúne em volta da mesa, eles rezam, fazem várias orações e comem as comidas remetidas ao que comiam no passado também, entendeu? Tradição. É bem tradição mesmo, sabe? Por exemplo, Páscoa, sempre tinha um filter fish, tinha quiche, todas as comidinhas que a gente comia, sempre da época da nossa avó que estava viva, até hoje faz a mesma coisinha de sempre, entendeu? E eu estudei em escola judia em São Paulo uns 4 anos mais ou menos, e eu sei ler em hebraico e tudo mais, eu não entendo muito, né? Muitas coisas só leitura mesmo. Mas eu fiz bar mitzvah, fiz o bris, segui tudo o que a religião fala, como se fosse primeira comunhão, cristianismo e tudo mais, entendeu? É até triste que aqui não tem uma sinagoga para... Então, justamente, isso, por exemplo, os donos da empresa que são judeus, eles não vêm para cá de sexta-feira, ou não podem passar o final de semana, porque o dia ele começa numa sinagoga ou termina numa sinagoga, entendeu? Então sempre você tem que ir rezar num templo. Tá em contato sempre, né? E eu acho que me perdi aqui não. Não, era só para você falar da sua ligação com Então, eu desde pequenininho, eu estava falando com meu pai agora no telefone também e desejei um ótimo sábado para ele se reunir com a família, com a minha tia e tudo mais. E é isso, desde pequenininho a gente tá ligado. A segunda pergunta é: o judaísmo pode ser tratado apenas como uma religião ou se refere a algo mais abrangente com caráter político? Hoje, aí são duas coisas diferentes, né? Tem a religião e a política. Lá em Israel existem vários segmentos, na verdade, né? Tem o ortodoxo, o ultra-ortodoxo e tem o judeu normal, uma pessoa que vai à praia, que não tem problema nenhum. Tem as pessoas que não podem mostrar certas partes do corpo, tem as mulheres que usam peruca, tem os religiosos que todo dia de manhã põem tefilim, eles rezam e tudo mais. Mas a parte de religião e política hoje acho que está um pouco ligado sim, justamente por causa dos atentados que estão acontecendo no ano passado, tanto ano passado como agora, os palestinos estão mais ativos, né, em volta de Israel, e eu acho que isso influi um pouco na religião, sim. Mas isso não tem um plano, como esse autor acusa, de que os judeus têm um plano de dominação econômica do mundo? Só para você afirmar que não tem, porque é óbvio que não tem um plano nesse sentido. Eu acho que todo mundo trabalha para ter dinheiro nessa vida, né? Tipo assim, e
o meu plano é ficar milionário também. Sim, eu acho isso que não é um crime, né? É uma organização da sua vida Sim, própria e de uma estrutura política, né? Existem judeus pobres e judeus ricos. Na minha família, por exemplo, tem desde o mais pobrinho até um milionário, vamos dizer assim, entendeu? Só que não tem um ajuda o outro. O que tem mais poder aquisitivo tenta ver aonde pode encaixar o outro que tem menos poder aquisitivo, ou através de doação, ou através de uma ajuda com emprego com alguém que é conhecido, entendeu? É que nesse livro ele fala que o Holocausto, da forma que foi causada, foi porque os judeus queriam tomar a Alemanha, o território que era da Alemanha. Os judeus tinham um plano de fazer aquilo. Então o Hitler foi o coitado, porque ele teve que se defender disso aí, e daí ele botou o seu avô e todo mundo numa câmara de gás e fez aquilo ali, entendeu? Então, mas ele acha que o Hitler foi o coitado, assim, ele usa frases do Hitler que eu vou ler no final, assim, uma frase pesadinha. Se isso for verdade, por que não existem filmes sobre isso? Por que não existem histórias? Só ele que acha isso. Hoje o mundo tem muitos antissemitas. São pessoas que, com ódio mesmo, falam mal do judaísmo mesmo. Mas ninguém conseguiu provar nada hoje. Até hoje ninguém conseguiu provar nada. Por exemplo, hoje existe o Natal por causa de tradições que vêm de pai para filho e tudo mais. E histórias bonitas contadas na parte do cristianismo e dos cristãos. O que divide a religião judaica do cristão é o reconhecimento ou não de Jesus Cristo, na verdade. Que a Torá, que é o livro bíblico dos judeus, ele termina no Velho Testamento. E o cristão, ele continua, depois do nascimento de Cristo, a contar o Novo Testamento, não é? Mas até hoje ninguém contou uma história como esse cara está contando. Eu não li o livro. Eu vou ler depois um pedacinho. Eu até vou buscar para entender isso. Mas ele presta pra gente. Não, eu tenho um linkzinho. Mas se eu tiver ele em casa, eu acho que eu posso ser presa. Não, acho que não. Porque não, ele foi proibido de vender. Né? Então, mas você não está distribuindo de uma forma mas eu comprei, promovendo. Tipo, comprar droga, né? Que daí é lícito. Não, mas eu fiquei com medo de baixar o livro na internet para ler, mas eu falei assim, não, vou procurar um site que eu não preciso me cadastrar, que pede, sites que pedem, né? Que aí não fica envolvida com nada. Né? Não. Então, mas essa nem compartilho das ideias dele, não quero ser culpado por uma coisa que não. Não, cada um a título de conhecimento. Cada um fala o que quer, mas ele não conseguiu provar nada até então. Agora eu não sei porque ele está falando que os judeus queriam invadir a Alemanha. Ele não tem fundamento disso, né? Não, é muito engraçado. Ele pega assim, ele é um gaúcho que começou. Teve vários cargos durante a vida dele, até ele chegar ao topo da cadeia econômica aqui no Brasil. Ele levou para o Rio Grande do Sul uma indústria siderúrgica de ferro, metal galvanizado e tudo, e ficou muito rico. E com esse dinheiro, ele vendeu a empresa depois, com esse dinheiro ele viajou a Europa toda. Então ele foi até a Alemanha, por exemplo, visitou o campo de concentração. Aí pegou um jornal dos judeus na época que tinha notícia assim, essa é a minha interpretação pessoal, tinha notícia assim, os judeus falaram que a guerra vai durar tanto tempo mesmo, que eles não vão sossegar e que várias pessoas vão morrer porque a guerra está durando e os judeus vão ganhar essa guerra. Na Segunda Guerra Mundial. Eu entendo isso como uma reação. Sim. Toda ação tem uma reação. Então, assim, ele bota as datas, assim, isso em 33, quando... Mas ele viu escrito em algum lugar? Ele pega esse jornal, fotografa e coloca lá. E ele fala assim, olha aqui a prova de que os judeus que atacavam os alemães, porque olha esse jornal dos judeus, eles perpetuam essa ideia. E ele botou na cabeça dele fixa, ele acredita fielmente que aquelas provas que ele tem não são reações. Ele pega um pedaço e interpreta, na verdade. Né? Faz a interpretação dele, assim, desconsiderando toda a história concreta das pessoas que moram assim. Antes de lembrar que você era judeu, eu liguei para uma... Ela é irmã de um rapaz que mora aqui no condomínio. Ela se casou com um alemão e mora na Alemanha. E eu falei assim, olha, eu queria saber, assim, o que você acha dessa história, porque seu marido, sua família dele, o que acha? Assim, Jaque,
Eu visitei muitos campos de concentração com o meu marido, que é alemão, e ele me contava a história, de que realmente os alemães fizeram isso com os judeus. Ele, alemão, tem o maior respeito pela população judia, porque... Hoje, na semana retrasada, semana passada, a Angela Merkel, o primeiro-ministro de Israel estava na Alemanha, falando com a Angela Merkel, e ela pediu desculpas publicamente e falou que tudo que aconteceu... Esse livro é proibido na Alemanha. Então, ela falou que o que aconteceu foi tudo culpa dos alemães. Ela falou isso na cara, assim, sabe? Então, acho que não tem muito fundamento. Deve ser eu acho que usou muita droga, fez alguma coisa diferente aí. Eu acho que... É o que eu falei, ele deve ter interpretado de uma forma e foi naquela linha de raciocínio e ficou louco. Eu acho que, possivelmente, por ele ter sido enquadrado um crime de racismo, comprova que ele seja um antissemita. Sim, entendeu? não, antissemita ele já é. Então... Ele já é. Tanto, não só ele, como hoje em dia, os meios de comunicação, por exemplo, os palestinos estão em Israel, não sei se você está acompanhando, eles estão atacando as pessoas a facadas, né? Chama a segunda intifada que eles estão querendo fazer. É um ataque dentro do território de Israel, porque lá dentro moram palestinos também, moram árabes. E eles ficam atacando, eles atacam. Por exemplo, você está num ponto de ônibus, tem um cara do seu lado, tira uma faca e te esfaqueia. Conta da sua prima, ele tem... Eu tenho o irmão do meu pai mora lá, meu tio Johnny. Ele mora em vários lugares. Hoje ele mora em... não sei... Mora perto de Jerusalém, perto de Tel Aviv. E faz um tempo já, uns 6, 7 anos, a minha prima, ela trabalhava no centro, né, de Tel Aviv, e ela pegou um ônibus. Perdeu o ônibus. Ela ia pegar o ônibus, foi pro ponto, viu o ônibus saindo assim, e no segundo quarteirão o ônibus explodiu. Ela era pra estar dentro daquele ônibus. Meu tio fala que se tem uma carteira no chão, ninguém vai lá e levanta. Todo mundo passa e vai embora. De repente chega a polícia, coloca aquele negócio